Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Kézia Azevedo e este vídeo faz parte do meu programa Talk to Inspire. Todos os vídeos desse programa eu teria um convidado diferente, com uma história de vida diferente para inspirar você. Por isso eu conto com o seu like, dá um joinha aí. Eu conto com que você se inscreva no meu canal para que eu possa trazer esse tipo de vídeo desse programa uma semana, uma vez por semana, uma vez por mês, vai depender de você. A minha convidada de hoje é a Vanessa Bonfim. Vem cá, Vanessa, minha amiga. Olá. E tem uma história incrível para compartilhar com vocês, né, Vanessa? Sim. Vamos com a gente? Vamos lá? Felt like 4 seasons of winter, and you'd give anything to feel the sun. Always reaching, always climbing, always second guessing the timing. But God has a plan, a purpose in this. You are his child, and don't you forget, he put that hunger in your heart. He put that fire in your soul. His love is the reason to keep on believing. When you feel like giving up, when you feel like giving in, his love is the reason to keep on believing. If we could pull back the curtain of heaven, we would see his hand on everything, every hour, every minute, every... Muito obrigada, Vanessa, por você estar aqui comigo no meu programa Talk to Inspire. E eu te convidei, Vanessa, porque essa semana nós tivemos o Dia Internacional da Adoção. E você tem uma experiência incrível, uma história assim impressionante em relação à adoção, que quando você me contou muito me emocionou. E eu quero compartilhar isso com o pessoal que está inscrito no meu canal, para que eles possam também ser inspirados por essa sua história. Olá pessoal, que bom ter vocês aqui. Eu espero que tudo aquilo que nós vamos conversar nessa tarde, nesse dia, seja algo frutífero para a sua vida, que você possa ver de uma forma diferente a partir daquilo que nós conversarmos aqui sobre esse tema de adoção. Pessoal, a Vanessa, ela é casada com o Daniel, ela tem um filho chamado Jadiel e ela tem essa experiência de adoção com esse filho. Vanessa, me diz uma coisa, eu separei algumas perguntas para você. Quanto tempo após o casamento você e o Daniel desejaram ter filho? Então, Kézia, nós demoramos, na verdade, 8 anos para que nós pudéssemos chegar até o final da nossa adoção. Mas nós casamos em dezembro de 2000. Esse ano nós completamos 20 anos de casado e nós casamos ainda assim muito jovens, tanto eu quanto o Daniel. Dani era militar, eu sou professora e dentro desse projeto todo aí de casamento, de sonhos, idealizações, nós tínhamos a idealização de ser pais. E logo depois do primeiro ano do nosso casamento, segundo ano do nosso casamento, eu parei de tomar o remédio na tentativa de engravidar. E por quanto tempo vocês ficaram nessa tentativa de engravidar? Até procurar um especialista, nós demoramos 1 ano. 1 ano nós ficamos sem tomar, eu parei de tomar o anticoncepcional e nós ficamos nessa tentativa. Depois de 1 ano que nada acontecia, nós começamos a procurar ajuda de profissionais que pudessem nos ajudar no que estava acontecendo. Como que vocês se sentiram, Vanessa, enquanto vocês estavam esperando esse resultado positivo? Eu te pergunto isso porque eu sei como é que é essa espera, de todo mês estar lá, será que vai dar positivo agora? Como que foi essa expectativa para vocês por tantos anos? Então, Kézia, é uma expectativa assim, a cada mês, A cada mês que a gente espera,
gente fica naquela expectativa do positivo, do fazer o teste. Quantos testes eu fiz? Foram muitos e sempre dava negativo. Então, assim, uma expectativa de ansiedade, de medo, de insegurança, de que será que vai ser esse mês, de que como é que será que vai ser. E durante esse período, assim, 1 ano, nós ficamos todo mês nessa expectativa, nessa ansiedade, e a cada mês era uma frustração quando eu via que não tinha dado nenhum resultado. E quais foram os sentimentos que vocês tiveram, Vanessa, quando vocês receberam o diagnóstico da infertilidade? Então, depois do primeiro ano que nós tentamos, paramos o remédio, nós não conseguimos, nós começamos a procurar os especialistas e logo foi passada uma bateria de exames, e exames de imagens, exames de sangue, inúmeros exames. E quando nós retornamos, né, com toda essa bateria de exames para o médico, e de primeiro momento foi nos dado o diagnóstico de que nós só poderíamos ser pais através da fertilização in vitro. E vocês chegaram a fazer a fertilização in vitro? Fizemos. Nós fizemos logo após o primeiro teste, né, que nós viemos para casa com aquele diagnóstico. Nós ficamos durante alguns meses tentando digerir isso dentro de nós, tentando digerir isso dentro do nosso casamento. E depois mais alguns meses tentando digerir todo aquele valor que nós a princípio não tínhamos e nós precisávamos ter para agendar uma consulta, porque no Rio de Janeiro, onde nós morávamos, os planos de saúde, acho que a maioria dos lugares no Brasil, os planos de saúde não cobrem a parte de infertilidade, então tudo é por custa do casal. Então primeiro nós tivemos que digerir a ideia do tratamento, depois nós tivemos que digerir a ideia de todo aquele dinheiro, de todo aquele custo que nós teríamos que ter para fazer essa fertilização. Depois disso, nós conseguimos agendar uma consulta e fomos ao especialista de fertilização in vitro. Chegando lá, nosso coração tinha uma expectativa. Dias antes dessa consulta, nosso coração estava assim, muito acelerado, com muitas expectativas, mas muito diferente depois quando nós voltamos. Diante de tudo aquilo que nós ouvimos, de tudo aquilo que aquele médico falou para nós voltamos assim muito angustiados e tristes, porque o nosso diagnóstico era totalmente desfavorável a uma gravidez natural, só através da fertilização in vitro. Como você enxerga, qual é a sua opinião em relação aos procedimentos da ciência relacionado com a vida, que nós sabemos que é somente Deus quem dá? Fala um pouco pra gente da sua opinião em relação a isso. Eu acredito que Deus capacita o homem para que ele possa, por intermédio da tecnologia, fazer acontecer uma vida dentro de um laboratório, que na verdade é isso que é uma fertilização in vitro. Mas, acima de tudo isso, eu acredito que se não houver a permissão de Deus, não vai acontecer. E foi o meu caso. Nós fizemos a fertilização, começamos, na verdade, né, iniciamos esse primeiro processo e não concluímos. E nós entendemos que naquele momento ali não era a vontade de Deus para a nossa vida. Mas eu acredito que Deus capacita o homem para que ele possa desfrutar dessa tecnologia. E como que você enxerga o não de Deus perante aquele momento que vocês viveram de não ter dado certo? Então, naquela época foi algo muito dolorido, foi algo muito difícil, foi algo assim que nos trouxe muita tristeza, muito choro, muitos questionamentos a Deus, por que nós, por que o Daniel? E junto com isso tudo, nós não tivemos só o não de Deus para nossa gravidez, para o nosso diagnóstico. Nós também tivemos o não de Deus para algumas perdas que nós tivemos na família. Dani perdeu os pais, Dani perdeu os avós, algumas pessoas da família. E pra gente, além da nossa perda ali, né, de diagnósticos, a perda familiar também influenciou muito. Então, hoje eu vejo que o não de Deus
para aquela época, foi benéfico para Foi nossa perfeito, vida. né? Como diz a Foi o palavra não de perfeito. Deus, foi o não perfeito. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E hoje, com uma maturidade maior, nós podemos entender isso, né? Essa vontade de Deus para nossa vida. Mas naquela época foi muito doloroso. Quando que realmente começou a gerar em seu coração, Vanessa, a disposição e a vontade de partir para a adoção? Na minha casa, né, na minha família, nós temos casos de adoção pela minha avó paterna, pela minha mãe. Então era um assunto dentro da minha casa que já era muito aceitável para mim. E quando eu comecei a me deparar com todas essas dificuldades, com todas essas barreiras, eu comecei a sentir no meu coração esse desejo. E logo compartilhei com o Daniel, e Daniel foi muito receptivo, Daniel aceitou, Daniel concordou, e a partir dali nós começamos a fazer a documentação, porque nós tínhamos o desejo, começou a gerar em nós o desejo, mas nós queríamos que fosse tudo da forma correta. Então nós começamos a fazer, a passar pelo processo, demos entrada no fórum, fizemos toda a documentação necessária para que nós pudéssemos estar dentro do fórum ali, dando entrada, e tivemos a aceitação da nossa família, meus pais nos apoiaram, como nos apoiam até hoje nessa decisão, e foram nossos intercessores, foram nossos amigos, e foi fundamental isso para a nossa vida. Então eu posso dizer para você, Kézia, que nesse momento foi gerado no meu coração essa vontade, esse desejo de fazer uma adoção. Quais foram as barreiras? Eu chamo de barreiras, aquelas pessoas negativas que quando você fala sobre um sonho seu, um projeto seu, aquelas pessoas normalmente vêm com algum tipo de preconceito, né? Eu sei, ainda mais nesta área de adoção, eu sei que existem muitas pessoas ainda com preconceitos. Então, como que foi? As pessoas próximas a você, o que elas te diziam? Como foi essa fase? Então, Kézia, nós, quando decidimos fazer esse processo, eu e Daniel entendemos que era tempo de nos calarmos e compartilhar apenas com aqueles que nós sabíamos que sonharíamos conosco. Então, nessa fase de preparação, nós não sofremos muitos preconceitos porque nós não partilhamos com muitas pessoas. Apenas meus pais sabiam e alguns amigos, aqueles amigos que são mais chegados do que irmãos e que em muitos momentos em que nós pensávamos em desistir, eles estavam ali para nos dar uma palavra de afeto, de carinho, de amor. Isso eu posso falar para você que foi antes do processo. Nós nos calamos, vivemos o processo. Depois do processo acontecido, em alguns momentos, nós passamos sim por alguns preconceitos de pessoas desconhecidas que olhavam às vezes na rua com um olhar curioso, com um olhar talvez discriminador, mas isso foi sempre muito trabalhado dentro do meu coração, dentro do coração do Daniel, e nós transmitimos isso para o Jadiel também. Agora, dentro do nosso seio de amigos e família, foi assim, algo muito interessante, porque ao mesmo tempo que nós geramos, pessoas geraram dentro de nós também esse amor. E hoje, já ouvimos de pessoas, de amigos, de pessoas próximas, que mudaram a visão de adoção após conhecerem, vivenciarem junto com a nossa família a nossa adoção. Que lindo. Eu te perguntei isso porque algumas pessoas que eu já cheguei a perguntar em relação ao desejo delas, se elas tinham desejo de adotar uma criança, algumas me respondem assim: ah, não, eu tenho muita preocupação com a genética. E uma opinião minha particular, a genética, nós sabemos que realmente ela define muitas coisas nas crianças em relação a problemas comportamentais e também emocionais, né? A gente sabe que tem a genética que influencia, mas na minha opinião eu acredito que isso não seja um empecilho, né? Que não seja algo assim que venha com que a pessoa não faça a opção
de adotar uma criança, porque quando eu relaciono a adoção que Deus nos fez através de Jesus Cristo, e quando eu relaciono o poder da transformação que tem Jesus Cristo, se eu disser que a genética ela pode atrapalhar uma adoção, eu estou desacreditando do poder de Deus, eu estou desacreditando daquilo que o nosso Deus é capaz de fazer, que é transformar vidas. Você está me entendendo? Então, é por isso que eu sempre pergunto isso em relação à adoção. Eu tenho uma história que eu separei aqui sobre Esther, né? As pessoas já devem ter escutado falar. Esther foi uma rainha, tem o livro de Esther na Bíblia, e Mardoqueu, ele adotou Esther. Na época ela tinha o nome de Hadassah. Esther foi adotada. Esther se transformou em uma rainha. Olha o que ela fez, ó. Ela fez tanto pelo povo, ela se tornou uma rainha que livrou o rei da morte. Ela livrou o povo judeu do sofrimento e do extermínio. Ela ainda fez com que o pai dela, adotivo, Mardoqueu, ele fosse honrado perante o rei, né? Porque na época ele foi perseguido. Ela marcou uma geração, ela fez história, ela alterou decretos. Os judeus comemoram até hoje o Purim, que é uma festa que foi uma vitória sobre os inimigos. Então, Esther é um exemplo, né? Hadassah, quando ela foi adotada, de uma mulher que transformou uma geração. E ela era uma criança adotada e se transformou na rainha Esther. Sim. Muito bonita essa história. Muito linda essa história. Descreve pra gente, Vã, como é passar por essa espera em relação aos fóruns no Brasil, a sua opinião como mãe, que é a maior interessada, né, em relação ao sistema de adoção no mundo inteiro. Então, Kézia, a gente, quando decide fazer uma adoção, nós precisamos estar muito certos, né, daquilo que nós estamos decidindo, porque é algo que vai ser para a nossa vida durante toda a vida. E quando nós ingressamos no fórum, muitas pessoas acabam desistindo, porque é um processo muito demorado e burocrático, mas extremamente necessário para uma adoção. Uma criança, assim como ela é gerada, ela não vem com uma fórmula, né, de que vai dar certo, daquele bolo que você mistura os ingredientes e vai dar certo. É uma construção. Então eu acho assim muito importante todo esse processo, todas essas idas ao psicólogo, ao psiquiatra, as visitas de assistente social, porque eles vão à nossa casa verificar, fazer toda essa parte de estudo social da sua família, para que essa criança, quando ela seja inserida no seu seio familiar, ela venha para somar, para dar certo. Então, cada etapa que eu passava, eu entendia que era mais um processo da minha gestação. Era mais um processo que eu estava vencendo, tanto eu quanto o Daniel. Então, todas as vezes que nós tínhamos que ir ao fórum, todas as vezes que nós tínhamos que passar por alguma palestra, onde eles passam a realidade da adoção, a realidade de cada criança, aquilo que vai passar a ser por herança após a adoção. Então, cada passo eu acho fundamental, e o meu conselho a você que está ouvindo essa reportagem hoje, que está ouvindo esse bate-papo, não desista, vale a pena. Pode ser dolorido, pode ser difícil, pode ser cansativo, mas é extremamente necessário para que você possa viver e que possa ser cumprido na sua vida a promessa de Deus. Então vale a pena você ir ao fórum, a encontrar com o juiz, a passar pelos especialistas, porque lá na frente você vai alcançar o seu grande desejo, que é ser mãe, é ser pai. Pessoal, nós vamos entrar agora nas questões mais emocionantes dessa história. Vamos sentar? Vamos. Vamos, tem que sentar, pessoal, vem com a gente. Pessoal, essa parte da história da Vanessa é muito emocionante.
Vanessa, como é que foi a apresentação ao seu filho? Então, no ano de 2008, no mês de março, nós recebemos a notificação de que nós teríamos um filho. Nosso coração não aguentava dentro de nós. Nós estávamos no Rio de Janeiro e ele estava bem distante de nós, ele estava lá em Salvador. E foi uma semana que nós demoramos para poder conseguir arrumar tudo que era necessário para que nós pudéssemos ir até Salvador e trazer, encontrar, né, aquele filho que foi tão esperado, foi tão amado, foi tão ansiado. E durante uma semana eu fui na rua, eu comprei uma roupa, eu não sabia tamanho, eu não sabia como era, mas eu sabia que eu queria levar algo para ele. Então, neste momento, Vanessa, vocês estavam se sentindo grávidos, sim, é isso? Sim. Aquele momento da espera, né? Isso. Você sabia que ele já estava lá, né? Só estava me aguardando. Só estava te aguardando, isso, né? E você começa a viver aquele momento do chá de bebê, quem sabe? Ou até da busca pelo nome, né? Isso, foi exatamente assim. Nós fomos durante uma semana, compramos a passagem de avião e fomos até Salvador com aquele enxoval que nós tínhamos comprado para ele. E quando nós chegamos lá, nós encontramos, né, aquele menino, tinha 3 aninhos na época, pequenininho e tão tímido. E quando nós chegamos lá no lugar que ele estava, eu sentei e aguardei que ele viesse até mim. E quando ele veio, que ele me encontrou, ele veio direto para minha direção e me abraçou. Sabe aquele abraço mais terno, mais emocionante e contagiante? Foi exatamente isso. Todos que estavam ali, que presenciaram aquele momento, foram envolvidos assim por uma emoção e por um amor muito grande que foi gerado a partir dali, daquele encontro, daquele momento, daquele nascimento. Eu falo para ele até hoje que naquele dia, naquele momento, ele nasceu para mim. Foi cumprida a promessa de Deus na minha vida. Mas naquele momento ele ainda não pôde ir embora com vocês, né? Como que foi essa parte aí? Não, nós tivemos que passar, né, por alguns processos ainda no fórum de destituição do poder familiar para que nós pudéssemos trazê-lo. Demorou pouco tempo porque nós estávamos num outro lugar, então logo foi se sentenciado uma permissão para que eu viesse com ele para o Rio. E daí então no Rio nós concluíssemos o processo dele de adoção. E demorou cerca aí de uma semana mais ou menos, para que nós pudéssemos regressar para o Rio com ele. Aí nós já voltamos com ele. Este momento quando vocês voltaram, conta pra gente de ter a emoção de ter o filho nos braços, ou seja, meu filho realmente nasceu, ele já está nos meus braços, rumo a uma nova vida, né? Rumo a uma nova vida, tudo novo. Como foi essa emoção? Então, foi tudo novo realmente, porque antes era uma expectativa, depois se tornou uma realidade. Então nós viemos com ele e quando nós chegamos em casa e quando nós nos deparamos só nós 3, eu, Daniel e Jadiel, nós estávamos ali e ali como fosse caindo a minha ficha. Falei, Senhor, agora eu tenho um filho, agora eu tenho uma responsabilidade, agora eu sou o exemplo, agora eu tenho que cuidar, educar, alimentar, matricular na escola, agora eu vou ter alguém que vai me chamar de mãe, alguém que vai chamar o meu esposo de pai. Então a partir dali, daquele momento, foi assim, agora aconteceu, agora é pra valer, sabe? E a cada passo, a cada novo ensinamento, a cada progresso do Jadiel, pra gente era uma vitória muito grande, a gente curtia, a gente aplaudia, a gente motivava ele sempre a ir além daquilo que nós poderíamos ser. Então, algo também, Kézia, que é muito importante numa adoção, é sempre a gente tratar com a verdade. Nós, quanto pais, sempre tratamos a verdade com o Jadiel. Não ficamos escondendo a realidade da adoção. Ele sempre soube que ele foi desejado, que ele foi amado e
e que ele veio para nós através de uma promessa de Deus para nossa vida. O Jadiel, ele é uma promessa de Deus para nossa vida. Então nós nunca escondemos isso dele. E eu acho que isso é muito importante a gente frisar, porque quando a gente constrói essa paternidade em cima de mentira, dizendo que o filho, é meu filho, e não relaciona com a verdade, com a origem, isso pode trazer sequelas dentro de uma adoção. Então nós sempre tratamos com a verdade com o Jadiel, e desde pequeno nós viemos fazendo isso com ele. E hoje ele já tem 16 anos, já se passaram muitos anos desse processo. Jadiel, ele entende, ele aceita e ele vive isso com um coração muito grato a mim, a minha família, ao Daniel e a toda a história de vida dele. Uau! Ou seja, a verdade trouxe a gratidão, Isso. além da liberdade, né? Nós somos livres quando nós usamos a verdade. Sim. Porque a verdade nos liberta, né? Verdade. Como foi esperar a legalização total do processo? Van, me explica, ao mesmo tempo que a criação já estava em andamento da criança. Sim, nós tínhamos um propósito, eu coloquei para mim e para Deus um propósito de que eu desejava que a adoção dele completa, a certidão de nascimento, fosse concluída até o ano da alfabetização do Jadiel. E ele veio para nós com 3 aninhos, logo em seguida ele fez 4 e mais 2 anos, né, seria o ano da alfabetização dele. E nós sabemos que os processos nos fóruns brasileiros, eles demoram bastante para ser concluídos. E assim que ele chegou, nós demos continuidade ao processo e no ano que ele estava sendo alfabetizado, no meio do ano, o Jadiel teve uma crise de sinusite, sabe? Muito, muito grave. E ele ficou internado por 10 dias. E ali eu achei que pudesse talvez atrapalhar a alfabetização dele, eu não sabia quais eram os planos de Deus e eu fiquei muito angustiada e nós começamos assim, ali a entender porque Deus faria algo maior. Quando o Jadiel chegou para nós fizemos um plano de saúde para ele e foi usada toda a documentação que ele tinha. E só poderemos trocar após a adoção concluída. E ele ficou internado ali, os médicos, ganhou o coração dos médicos, ele conquistou ali, o Jadiel é um pouquinho dengozinho, e ele, quando saiu daquele hospital, quando ele saiu daquela internação, nós tivemos a conclusão do processo dele, que foi mais um dia muito emocionante para mim e para nossa história. Por quê? Porque nós fomos chamados, recebemos uma notificação, fomos chamados para ir ao fórum e assim nós fomos. Passamos ali, Kézia, uma tarde, um dia praticamente, passando pela assistente social, passando pelo psicólogo, passando por diversas dinâmicas ali quanto família. E no final daquele dia, nós já estávamos assim cansados de toda aquela rotina. A juíza nos chamou na sala e perguntou ao Jadiel, falou assim: Jadiel, quem são seus pais? E ele automaticamente, ele apontou e ele virou a mim e para o meu esposo e falou: é meu pai e a minha mãe. E ali a juíza sorriu para nós e falou assim: eles são seus pais? E ele falou: sim, eles são meus pais. E naquele dia a sentença foi dada. Uau. E nós já saímos dali com o papel para fazer a certidão da adoção do Jade. Que lindo, que lindo. Qual você acha que é o propósito espiritual de uma adoção, em sua opinião? Como Deus trabalha a nosso favor nesta área? Kézia, eu entendo que a adoção ela é gerada pelo amor. E eu entendo que esse amor que nós, quanto pais humanos, carnais, temos para o nosso filho, eu posso dizer para você, é um amor imensurável, é um amor sem limites, é um amor assim, que transcende a nossa visão, né? E eu creio que é esse amor do Pai para conosco, Amém. Que somos filhos dele por adoção, né? Então eu entendo que por meio da adoção, Deus nos ama, que por meio de todos os processos que nós passamos na vida, o Senhor, Ele nos ama, o Senhor, Ele nos trata como filhos,
né, dele. Amém. Eu separei aqui um versículo que fala sobre isso. Efésios capítulo 1, no versículo 5, diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Passa pra gente uma mensagem final, Van, sobre essa experiência maravilhosa que você tem com a adoção e um conselho para aqueles que estão nos assistindo. Assim, eu queria deixar como uma mensagem final para você que está assistindo esse vídeo, nesse canal, que vai assistir, que você não desista. Vale a pena você prosseguir, vale a pena você ir até o fim. Algumas etapas elas são doloridas, algumas etapas elas demoram, mas eu quero motivar você que está vendo esse vídeo, não desista, vale a pena. A cada passo que você dá, é mais um passo que você alcança a sua promessa. Quando você recebe essa promessa, a materialização dessa promessa, você consegue entender como valeu a pena você esperar, como valeu a pena quando você olha o sorriso do seu filho, quando você ouve ele te chamar de mãe pela primeira vez, quando você ouve talvez ele te chamar de pai pela primeira vez. É algo maravilhoso. Então eu queria te motivar a não desistir, a permanecer e chegar até o final, porque vale a pena. Amém. Eu tenho uma mensagem aqui, ó. Assim como Deus, Ele tinha um propósito em nossas vidas, na sua vida, por meio de Jesus Cristo nos adotar, você pode se tornar filho de Deus. Ele também tem um propósito para a sua vida, para a vida também da criança que você pode estar adotando, que está esperando ser adotada. Eu acredito que se você buscar em Deus, se você orar, assim como a Vanessa e o Daniel fizeram, em todo momento, eles usaram da fé, eles colocaram diante de Deus, eles oraram, eles buscaram confirmação, né, Vanessa? E o Senhor foi respondendo, as portas foram se abrindo e o Senhor mostrou a criança certa. Eu creio que se você tem esse desejo e orar e pedir ao Senhor com fé, Ele vai encaminhar todas as coisas. E tudo que Ele faz é perfeito, virá uma criança perfeita. Acredite na adoção. Nós estamos fazendo isso aqui porque essa semana, né, como eu já falei, tivemos o Dia Internacional da Adoção. Então acredite, vale a pena. Eu tenho aqui a minha mensagem final para você, Vanessa. Essa família maravilhosa que você tem. Gente, o Jadiel, eu vou colocar umas fotinhas aí para vocês verem, para vocês conhecerem, né? Ele é um garoto hoje, né, de 16 anos, né? Incrível, super educado. Eu coloquei aqui algumas qualidades do Jadiel. Hoje ele é o melhor jogador de futebol do time da escola dele aqui nos Estados Unidos, com um futuro promissor, né, em nome de Jesus, né? Ele aprendeu a tocar sax quando ele ainda era criança, não seguiu muito, né, o sax, porque ele prefere bateria, pessoal. Mas ele tem ali o lar dele envolvido com música, inclusive o Daniel, marido da Vanessa, pai do Jadiel, ele toca sax. Se você tiver interesse em convidar o Daniel para tocar no seu evento, podemos deixar o contato, Sim, Vanessa? Claro. Vou deixar o contato ali da Vanessa aí na descrição deste vídeo para você entrar em contato com eles, convidar o Daniel para tocar lá no seu evento. Bom, são muitas coisas, muitas qualidades. Será um prazer estar lá nesse evento. Casamento, né? Ele vai, Sim, com casamento, certeza. 15 anos, bodas, tudo isso ele faz, essa parte cerimonial instrumental. Ótimo. Mas o que o Jadiel gosta mesmo, e que eu tenho certeza que traz muita alegria ao coração dos pais, é participar dos eventos que tem na igreja com os jovens. É muito bom ver o Jadiel lá, sem contar a educação, o lar que essa família aqui deu para o Jadiel, que é incrível, questão da educação, uma família abençoadíssima. Vanessa, obrigada. Deus continue abençoando a sua família. Amém. E que multiplique as bênçãos. Bom, tudo de bom. Eu amo vocês. Recebo tudo.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo que faz parte deste canal. Se inscreva, curta, compartilhe e comente, faça suas perguntas aí, ok? Deus abençoe, beijo! Amém. This year's felt like 4 seasons of winter, and you'd give anything to feel the sun. Always reaching, always climbing, always second guessing the timing. But God has a plan, a purpose in this. You are his child, and don't you forget, he put that hunger in your heart.